falei que nós veríamos algo acontecer, joguei a dica para vocês, e normalmente, como eu não faço tic-tac à toa, quando eu jogo uma dica, esperem que ela vai acontecer, e aconteceu de forma muito rápida. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E para combinar com todo esse ambiente de tratamento digno, em matéria publicada pelo Estadão, a Rosiane Kennedy apresenta uma análise em que afirma que a política e o quartel não podem andar juntos. Essa posição foi embasada na fala justamente do ministro da Defesa, que quer quarentena para as candidaturas de militares que tentam... e sustenta que quem deixar os quartéis não pode retornar. O que eles querem são militares autômatos. O militar não pode ter posição política. Militar não pode ter posição política. Eu pergunto assim, alguém já parou para estudar a história de Duque de Caxias? Pelo amor de Deus, eu tenho que trazer aqui o professor Marcelo, lá do Caravelas, para falar qual é a história do Duque de Caxias. Alguém tem que falar sobre a história das Forças Armadas Brasileiras. O que é isso? Mas eu acho que valeu a pena antes da gente entrar no assunto do governo Trump, a gente lembrar que não foi só o presidente Bolsonaro preso, que alguns dos nossos melhores homens civis e militares também foram mandados ontem para a prisão para cumprir penas de 20, 30 anos atrás das grades. Vejam, coloquem a mão na consciência que isso acontece num momento onde o Lula é presidente da República. O homem que comandou o maior esquema de corrupção, tricondenado pelo maior esquema de corrupção da história do país, convivendo com seus ministros, cúmplices nesse processo, indicando para o Supremo Tribunal Federal o Bessias, o homem que estava lá cúmplice da Dilma, levando documento para que o Lula não fosse preso, participando de obstrução de justiça para o Lula não ser preso. É nesse momento e nesse contexto que estes homens, alguns dos melhores homens e mais patriotas, quem que você quer na sua família? Um general Heleno ou um Bessias? Um general Braga Neto ou um Lula? Ou qualquer um desses ministros do Lula? Enquanto estes homens dignos, General Braga Neto é o homem que pacificou o Rio de Janeiro na intervenção militar do Rio de Janeiro, na intervenção federal do Rio de Janeiro. General Braga Neto. Enquanto este homem vai passar 28 anos, 27 anos, algo do tipo, na prisão, o Alexandre de Moraes pede para a polícia, olha lá como é que você vai combater as facções criminosas do Comando Vermelho, as mesmas que foram combatidas pelo Braga Neto. Não dá para você achar que uma nação que premia os bandidos e pune os patriotas vai prosperar. E o sistema que nós precisamos combater é o sistema que garante esse tipo de coisa. Quando eu listei aqui o sistema, por pura irresponsabilidade e esquecimento, eu esqueci de citar dentro do sistema, e tenho falado sobre isso cada vez mais, os narcoterroristas que se emprenharam no Estado Profundo brasileiro. E muita gente tem me perguntado como que os Estados Unidos, Paulo, você que está aí, que tem se esforçado tanto para que os Estados Unidos orientem a sua política externa em relação a isso, como os Estados Unidos têm reagido diante desses eventos e o que os americanos têm feito acerca dessas ações do pseudo-juiz Alexandre de Moraes.
o chefe que controla a coleira do general Frajola. E é uma pergunta justa. E eu pretendi abordar até essa questão no programa de ontem. Falei que nós veríamos algo acontecer. Joguei a dica para vocês. E normalmente, como eu não faço tic-tac à toa, quando eu jogo uma dica, esperem que ela vai acontecer. E aconteceu de forma muito rápida. E acabou publicada pelo próprio Metrópolis, com a seguinte notícia: o governo Trump alerta Coca-Cola após o patrocínio a evento com Alexandre de Moraes. E eu vou ler na íntegra essa reportagem do Metrópolis. Diz o seguinte: o patrocínio da Coca-Cola a um evento que teve o ministro Alexandre de Moraes como palestrante virou pauta do governo dos Estados Unidos. A questão passou a ser discutida internamente porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu sancionar o magistrado com a Lei Magnitsky em julho desse ano. Neste mês de novembro, a Coca-Cola patrocinou o 26º Congresso Nacional do Ministério Público, que contou com Moraes como um dos oradores de destaque. A edição, que ocorreu em Brasília entre os dias 11 e 14, teve como tema o MP do futuro, democrático, resolutivo e inovador. Os ingressos variaram entre R$ 820 e R$ 1.020. A coluna do Metrópolis apurou que um representante do alto escalão do Departamento de Estado ligou diretamente para um executivo da Coca-Cola nos Estados Unidos para abordar o assunto. Em tom de alerta, o oficial da gestão Trump reprovou explicitamente o patrocínio concedido pela empresa. Integrantes da Casa Branca sustentam que companhias que tenham negócios no país não podem patrocinar eventos que deem visibilidade a alvos da Lei Magnitsky, diz o Metrópolis. O caso da Coca-Cola gerou mais repercussão por se tratar de uma multinacional com sede nos Estados Unidos, mas também houve um incômodo com os seguintes patrocínios: PicPay, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Febraban, a federação que representa as instituições bancárias brasileiras. Um integrante do Departamento de Estado afirmou à coluna que as pessoas e companhias que, abre aspas, prestam ajuda com apoio financeiro a qualquer pessoa designada com a Lei Magnitsky podem estar sujeitas ao risco de sanções. Questionado sobre as empresas específicas citadas, esse mesmo integrante do governo Trump reforçou que os Estados Unidos não divulgam antecipadamente sanções ou medidas de fiscalização. A coluna apurou, contudo, que Washington, prestem atenção nessa parte, a coluna apurou, contudo, que Washington adotará providências para aumentar o rigor da Lei Magnitsky no Brasil, uma vez que brechas foram detectadas. Continua ainda a reportagem do Metrópolis. Estados Unidos querem mais rigor na Lei Magnitsky. O Departamento de Estado atua para fazer com que empresas, sobretudo instituições financeiras e Big Tech, cumpram na íntegra as medidas estabelecidas pela sanção. Na prática, esse endurecimento causaria mais impactos a Alexandre de Moraes e sua esposa, a advogada Viviane Basti Moraes, também sancionada com a Lei Magnitsky. O casal perderia acesso a todos os serviços oferecidos por essas companhias. Diz o Metrópolis, não Paulo Figueiredo. O objetivo dos Estados Unidos é comunicar com clareza para evitar que essas companhias também sejam alvos de sanções secundárias sob acusação de negligência. No caso da Coca-Cola, essa comunicação já foi feita de maneira informal com um telefonema em tom de alerta. Punições a empresas que descumprem a Lei Magnitsky costumam demorar a ser aplicadas a nível global. Vamos chegar aqui sobre isso. Atualmente, Washington tem sancionado companhias que descumpriram medidas impostas no ano de 2019. A Coca-Cola se manifesta. Procurada pela coluna nesta terça-feira, a Coca-Cola se manifestou no começo da noite por meio de nota. A Coca-Cola é parceira institucional da CONAMP há vários anos, assim como inúmeras outras empresas, apoiando o Congresso Nacional do Ministério Público, com o único objetivo de fomentar o diálogo sobre temas de interesse público e relevância social. A empresa não tem qualquer participação na definição da programação ou escolha dos palestrantes. Essas responsabilidades cabem exclusivamente aos organizadores do evento.
No momento da confirmação do patrocínio institucional, na edição mais recente do Congresso, a empresa não foi informada sobre a lista de palestrantes. A empresa ou seus representantes não participaram do Congresso, nem tiveram qualquer envolvimento em seu desenvolvimento. Ah, rapaz. Filho feio não tem pai, né? Como eu disse aqui, que começaria a acontecer, né? Eu falei do comentário até do meu amigo Constantino, eu liguei para ele ontem, conversei com ele. Que a Magnitsky não pegou, que as tarifas acabaram ajudando o Lula, etc. Eu falo, calma, ejaculação precoce não. Falei que a lei Magnitsky ia acabar acontecendo. E depois de tomar um aviso dos Estados Unidos, uma ameaça, por que não? A Coca-Cola, que patrocinou o evento com Alexandre de Moraes, não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus, não. Eu digo que isso, eu avisei que isso aconteceria há 10 dias. Lembrem do meu post no X há 10 dias. Não é tirado do nada. O que eu dizia? Peguei este flyer do evento e falei, o governo para não dizerem que, Paulo, você muda toda hora, o que eu trago é o que acontece. Disse o seguinte, o governo dos Estados Unidos, especificamente o OFAC, não é tão ágil quanto gostaríamos na hora de aplicar as penalidades àqueles que violam as sanções. E estamos trabalhando também nesta direção. Mas apesar de tardar, raramente eles falham. E o que eu disse, já estão cientes disso aqui. Ora, como eu poderia saber disso, não é verdade? É o meu tic-tac. E o meu tic-tac não demorou, de ontem, não demorou nem 72 horas para começar a acontecer. Porque são os primeiros resultados após a tomada das ações aqui nos Estados Unidos, depois que o governo reabriu. Mas eu posso dizer que não serão os últimos que vocês verão. Nós teremos mais novidades sobre o assunto das sanções. E como eu disse no X também, o mal do malandro, eu sou carioca, né? Então, o carioca se acha malandrão. O carioca cresce no ambiente da malandragem. O problema é que a gente também aprende que o mal do malandro é achar que todo mundo é otário. Isso vale para os bancos do Brasil. O setor bancário, vocês acham que escaparam só com isso que vocês fizeram? Vocês são malandros. Caramba! Pô, é que os russos não são malandros igual os bancos brasileiros. Não tinham pensado nessa grande ideia que os brasileiros tiveram para fugir das sanções. Os iranianos não são malandros. Os chineses, rapaz, chinês quase não faz malandragem, né? Os chineses, poxa, o sistema financeiro mais desenvolvido do mundo depois dos Estados Unidos, não tiveram essa ideia brilhante que vocês tiveram, rapaz. Os ministros dos Supremos Tribunais do Irã não pensaram nessa possibilidade de fazer uma decisão dizendo que não podia cumprir a lei Magnitsky. Todo mundo, malandro mesmo, são os bancos brasileiros, é o Supremo Tribunal Federal. E a turma da ejaculação precoce, a lei Magnitsky não pegou no Brasil, foi avacalhada. Desculpa, queridos. Vocês parecem crianças. Parecem meninos. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo é do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia.
Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.